Olá, seja bem-vindo ao canal O Meu Maior Tesouro. Hoje eu inicio esse projeto que antes de nascer no meu coração, nasceu no coração de Deus. E através desse projeto eu quero apresentar a você o meu maior tesouro, que é Cristo. Esse projeto nasceu no coração de Deus. Antes de nascer em mim, ele nasceu no coração de Deus. E então Deus me pediu para fazer esse projeto. E indo contra todas as coisas que eu sempre imaginei para minha vida, eu resolvi obedecer e aqui estou para fazer a vontade de Deus sobre a minha vida e sobre a vida das pessoas que esse projeto vai impactar. Nesse projeto, nesse canal, nesse podcast, você vai conhecer pessoas comuns como eu e como você, que têm um relacionamento de intimidade com Deus. Pessoas que, assim como eu, têm Deus como seu maior tesouro e querem apresentar a Deus a quem ainda não o conhece e quem ainda não tem intimidade com Ele. Então, nesse canal, você vai aprender e você vai ver na vida de pessoas comuns que ter intimidade com Deus e ter relacionamento com Ele não é assim tão difícil. E não é para os escolhidos, é para todos aqueles que querem. Então eu convido você a ficar nesse canal. Todas as semanas nós teremos convidados novos, pessoas que vão ser inspiradas por Deus, né, através de Deus, para estarem aqui, para mostrarem um pouco de como é a sua rotina com Deus, de como elas conheceram Deus e contar um pouco da sua história de fé. Então, eu convido você a estar comigo, a acompanhar essa história. Esse não é um canal que vai trazer igrejas até aqui, esse é um canal que vai falar sobre Cristo, independente da religião, independente da igreja que a pessoa está seguindo. Nosso foco é Cristo. Então, fica comigo aqui, se inscreve no canal, curte os nossos vídeos, vai até o Instagram, se inscreve no Instagram, siga a gente nas redes sociais para que você possa acompanhar, porque eu tenho certeza que o próximo convidado vai ser uma pessoa que você conhece. E talvez você, quem sabe não você. Nesse canal eu quero mostrar para vocês um pouquinho de como foi a minha história com Cristo, né? Quem sabe inspirar você a ter uma maior intimidade com Deus. Não é difícil como a maioria das pessoas pensa, mas também não é tão fácil assim, né? Ter um relacionamento com Deus nos faz abrir mão de muitas coisas e nos traz ganhos que nunca imaginamos antes. Nesse canal eu quero ser inspiração para você, eu quero trazer pessoas aqui que te inspirem a ter Deus como seu maior tesouro também. O grande intuito desse projeto é que você se relacione com Deus de uma maneira íntima, até Ele se transformar no que mais importa para a sua vida. Quero te convidar a conhecer Cristo de uma maneira sobrenatural. Quero contar um pouquinho para vocês de como foi a minha história com Cristo. Eu, assim como a maioria de vocês, nasci numa família onde o meu pai é católico, a família toda do meu pai é católica, a família da minha mãe toda é evangélica. E a minha mãe sempre frequentou a igreja, né? A minha mãe sempre frequentou a igreja, a minha mãe sempre teve um bom relacionamento com Deus, um relacionamento de intimidade com Deus. E a minha mãe me ensinou a orar. A minha mãe me ensinou a conversar com Deus. A minha mãe me ensinou a fazer orações sinceras para Deus. E a minha mãe me ensinou a ouvir a voz do Espírito Santo. Desde muito pequena, desde muito novinha, eu ouço a voz do Espírito Santo fala comigo. Mas por muito tempo eu não soube identificar. E então, em algumas ocasiões eu contei para minha mãe falou para mim: filha, essa é a voz do Espírito Santo falando com você. Então, todas as vezes que isso acontecer, identifique e preste atenção no que o Espírito Santo está falando com você e obedeça aquilo que ele mandar. E então, a partir daí, eu identifiquei, né, quando o Espírito Santo falava comigo e então meu relacionamento com Cristo mudou. Eu vivi, né, dentro da igreja, tanto católica quanto evangélica. Eu sou casada na igreja católica e fiz todos os sacramentos da igreja católica também, e mesmo frequentei as duas igrejas ao mesmo tempo. E
eu conhecia Cristo de maneira superficial, eu raramente lia a Bíblia, eu sempre escutei muito louvor, e eu sempre tive uma relação de oração com Cristo muito frequente, né? Eu sempre orei todos os dias, eu sempre tive momentos bons de oração, né? Eu sempre orei conversando com Deus de maneira íntima, contando para Ele as minhas frustrações, as minhas angústias, pedindo, agradecendo. Mas o meu relacionamento com Cristo se baseava apenas nisso. Então, todas as manhãs eu agradecia a Deus porque eu tinha acordado mais um dia, Deus tinha me permitido viver mais um dia. Quando finalizava o meu dia, eu agradecia a Deus pelo dia que tinha se encerrado, eu pedia para Deus coisas que eu queria, eu agradecia a Deus por coisas que eu tinha. E eu sempre conversei muito com Deus sobre os meus planos futuros, sobre os meus desejos. Eu sempre fui uma pessoa que sempre planejou muito, a minha vida sempre foi muito planejada. E então eu falava para Deus, Deus, os meus planos são esses, né? Me ajuda com que as coisas deem certo e me ajuda a seguir os meus planos, né? E sempre que alguma coisa deu errado na minha vida, ou assim, no sentido de não ter saído como eu planejava, eu nunca culpei Deus. Porque eu sempre entendi que os propósitos de Deus para minha vida sempre foram maiores, mas eu sempre tentava convencer Deus de que seria bom que Ele seguisse os meus planos. Iludida, né? Os planos de Deus sempre foram muito melhores para minha vida, principalmente naqueles momentos em que deu tudo errado. Então o tempo foi passando, eu sempre tive esse relacionamento muito íntimo com Deus. Algumas coisas na minha vida saíram conforme eu planejei, né? Eu encontrei o meu marido. O meu marido foi uma resposta de oração. Eu orei para ter o meu marido e claramente o Senhor respondeu as minhas orações da maneira com que eu orei. Foi uma coisa muito sobrenatural, e então nós namoramos muito tempo, nós namoramos 9 anos, e os planos em que eu tinha seguido na minha cabeça, que eu tinha criado na minha cabeça, eu segui. Então eu namorei, eu noivei, eu fiz faculdade, eu consegui um bom emprego, e então eu casei. O sonho da minha vida, desde menina, sempre foi casar, ter a minha família e ser mãe. O sonho da minha vida sempre foi ser mãe. Esse era o grande desejo do meu coração. E então as coisas foram acontecendo, né, conforme os meus planos. E os meus planos estavam de acordo com os planos de Deus, e por isso eles deram certo. Até que eu engravidei do meu primeiro filho e nós perdemos o nosso primeiro filho, né? Eu costumo dizer que eu conheci o sofrimento quando eu perdi o meu primeiro filho. Eu estava grávida de muito pouquinho tempo, mas essa criança era muito esperada, né? Só as mães que já perderam um bebê, que engravidaram depois de querer muito, né? De ter muita vontade de ter filho, e engravidaram e perderam aquele filho que foi tão esperado, sabem o sofrimento que é, né? Foi muito difícil lidar com a minha dor e com a dor da minha família, porque tanto do meu lado quanto do lado do meu marido, era o primeiro neto. Então era uma criança muito esperada, né? E então nós perdemos o primeiro bebê, não teve uma explicação, né? Foi talvez por uma má formação, enfim, né? Hoje eu sei que foi pela vontade de Deus, né? Deus não permitiu que essa minha gestação ela se prolongasse, e nós perdemos esse primeiro bebê, e ali eu conheci o sofrimento. Mas mesmo diante de toda a dor que eu senti, eu nunca culpei Deus, e eu nunca perguntei a Deus por que isso, né? Eu sempre soube que a vontade de Deus era soberana sobre a minha vida, e que fosse feita a vontade dele antes da minha. Então eu sempre tive esse entendimento, mas mesmo assim foi muito sofrido, foi muito doloroso. E eu confesso a vocês que ainda é, porque eu ainda penso nesse filho, né? Hoje o Senhor me curou, eu tenho o coração curado em relação a isso, mas é um filho, né? E foi um filho amado e muito desejado. Então hoje eu sei que um dia nos encontraremos na eternidade, mas ainda é um sentimento muito sofrido, assim, né? Hoje não dói, eu não sofro mais. Mas foi, assim, sem nenhuma dúvida, nenhuma sombra de dúvida, foi o momento mais difícil da minha vida. E eu descobri o sofrimento nesse instante. Seguimos então, e eu engravidei,
5 meses após essa perda, tive que fazer curetagem. 5 meses após essa perda, eu engravidei do Pedro. E eu sempre ouvi muito louvor e eu sempre orei. E desde que eu engravidei do Pedro, eu orei muito mais, né? Depois que a gente se torna mãe, a primeira coisa que acontece com a gente é o medo. O medo, ele vem numa proporção muito maior e muito absurda. Então eu comecei a orar muito mais. E eu tinha um pavor, assim, na verdade a palavra era essa. A primeira ecografia que eu fiz, quando eu descobri que estava grávida do Pedro, foi no auge da pandemia, era uma época que não se podia nem entrar junto, não podia fazer ecografia acompanhada. E eu me lembro que na primeira ecografia eu levei o meu marido, né, fomos os dois juntos, e eu falei para a moça, olha, se o meu marido não entrar, eu não vou fazer o exame, porque nós descobrimos a perda do nosso último filho, né, nosso primeiro filho, através de uma ecografia. Então, se o meu marido não entrar, eu não vou entrar. E eu não estava calma, assim, eu estava chorando muito nesse momento, porque eu precisava fazer essa ecografia, mas ao mesmo tempo eu não queria fazer a eco, porque eu tinha muito medo de acontecer o que já tinha acontecido conosco, né? Na primeira ecografia a gente não ouviu o batimento cardíaco, tinha um embrião, mas não tinha batimento cardíaco, e foi, assim, uma dor muito, muito grande. E então, antes de entrar na ecografia, eu lembro que eu orei muito, muito, muito. Eu pedia muito para que Deus me permitisse ser mãe, né? Que realizasse o meu sonho, que o meu filho ele estivesse bem, que ele crescesse. E eu desenvolvi um relacionamento muito maior com Cristo quando eu estava grávida. Mas ainda não era um relacionamento de total intimidade, né? As minhas orações eram: Senhor, cuida do meu filho, protege o meu filho para que ele venha com saúde, que a minha gestação corra tudo bem, né? Me dê saúde para que eu possa gestar, que eu possa gerar essa criança bem. E quando eu estava grávida de 6 meses do Pedro, eu tive Covid. Algumas pessoas sabem disso, né? As que estão me assistindo, a maioria sabe. Eu fiquei um tempo na UTI, eu fiquei muito mal. Eu tive, por muitas vezes, certeza que eu ia morrer. Eu tive que usar plasma, né? Eu tive que tomar plasma na UTI. Eu fui cuidada por uma equipe maravilhosa, mas na UTI eu passei pelo momento mais difícil da minha vida, onde eu me senti muito sozinha e abandonada por Deus. E eu sempre orei, eu sempre cantei louvor, eu ouvia muito louvor, e eu na UTI eu não conseguia me lembrar de nenhum louvor, eu não conseguia orar. Todas as vezes que eu ia conversar com Deus, eu tinha um ataque de tosse, ou eu tinha uma crise de falta de ar e as palavras não vinham e eu não conseguia conversar com Deus. E aquela agonia foi entrando no meu coração, porque eu sabia que eu poderia perder o meu filho a qualquer momento e eu sabia que eu poderia morrer. Mas morrer não era o problema para mim era perder o meu filho. E então eu entrei numa angústia muito grande naquele momento. E um médico, que para mim é um médico muito importante, depois de ter feito plasma em mim, ele chegou um dia no quarto e falou: Silvana, nós fizemos tudo o que nós podíamos por você e agora Deus precisa fazer a parte dele. E então ele falou para mim assim: eu posso orar por você? E eu falei: pó, que podia, né? E ali muito desesperada, porque é muito difícil você saber, né? Para grávida, na época que eu tive Covid já se sabia muita coisa sobre Covid, mas para grávida não se podia fazer muita coisa, porque, né, não tinha estudo sobre nada e tudo era muito machismo ainda. Acho que ainda é, né? E então esse médico orou por mim, uma oração muito sincera. Eu serei eternamente grata a ele por isso. E naquele momento, depois que ele orou por mim, eu falei: Deus, eu ouvi muitas pregações do David Leonardo, eu ouvi muitas pregações dele. E eu me lembrei assim naquele momento que em um dos momentos o Dave falava que ele tinha tido um encontro com Deus e que ele tinha pedido um encontro com Deus. E eu lembro de ter falado com Deus: Deus, se você me ama, se você está aqui mesmo, se você me ouve, eu preciso de um encontro com você. Eu não consigo orar, eu não sei as palavras não saem, eu não me lembro de louvor nenhum, mas você sempre falou comigo: se eu sou importante para você, eu preciso de um encontro contigo. E então eu tive um encontro com Deus na UTI, no momento mais difícil da minha vida, que por muitos momentos eu sentia a presença do anjo da morte no pé da minha cama. Era uma coisa muito sobrenatural, muito surreal, assim.
Só quem passou pela experiência de uma UTI sabe o que eu tô falando. Só quem viu a morte muito de perto sabe o que eu tô falando. Foi muito difícil para mim, muito difícil. Mas eu sempre falo que o momento que a UTI foi o pior momento da minha vida, mas também foi o melhor momento da minha vida. Porque desde que eu tive esse encontro com Deus, a minha vida foi transformada. E aí eu naquela agonia de perder o Pedro, tinha muito medo de perder o Pedro. Eu só sabia falar, né, Deus, cuida do meu filho porque eu não vou conseguir. E se for para você tirar, se for para você tirar o meu filho de mim, que você me leve também, porque eu não vou aguentar essa dor. E então Deus falou para mim, ele veio ao meu encontro de uma maneira muito sobrenatural, que talvez eu jamais seja capaz de explicar com palavras. E ele me falou que antes do Pedro ser meu, ele era dele, e que era para eu ficar tranquila, que ele cuidaria de tudo, que tudo acabaria bem. E naquele momento, eu não sei explicar para vocês com palavras, só quem já teve um encontro com Deus sabe essa sensação. Eu fui levada para um lugar de conforto. Eu tinha certeza que tudo ia dar certo, porque quem tinha me prometido que tudo ia dar certo era Deus. E ali entrou no meu coração a paz que excede todo o entendimento. E desde daquele momento eu comecei a melhorar. E o resumo dessa história é que nós saímos da UTI bem, eu saí, continuei grávida, né? Eu estava grávida de 6 meses e pouquinho, permaneci grávida, tive uma pós-UTI difícil, porque muitos dias internado, você perde muita musculatura, fica muito fraco. Mas eu tinha certeza de que eu ia conseguir, eu ia ter o Pedro e que tudo ia ficar bem, porque quem estava cuidando do meu filho era Deus. E antes do Pedro ser meu, ele era de Deus. E foi muito surreal, assim, foi muito sobrenatural como tudo aconteceu. Eu saí do hospital e eu saí do hospital com um anseio muito grande de conhecer mais profundamente Deus, né? Pouco tempo antes disso acontecer, eu reencontrei uma amiga de infância. Foi a minha primeira amiga, foi a Jo. E a Jo já tinha uma caminhada longa na fé. E eu tive algumas conversas com ela sobre doutrina de igreja, sobre posicionamento religioso e tudo mais. E então a Jo começou a despertar algumas coisas no meu coração através de algumas indagações que ela me fazia. Nós tínhamos conversas que iam até 2 da manhã. E a Jo foi uma grande discipuladora na minha vida com Cristo. A Jo insistiu muito em mim. Eu fiz a Jo ir até alguns limites que eu tenho certeza que ela nem conhecia, né? Onde ela teve que ter muita paciência comigo. E então eu comecei a ter uma vontade de me aprofundar mais. Quando eu saí da UTI, eu senti muito forte no meu coração uma vontade do batismo. Eu sentia uma necessidade muito profunda do batismo. Mas eu não queria que o meu batismo acontecesse sem que eu tivesse uma transformação de vida. Eu entendia que a transformação de vida ela era importante, né? Não que o batismo fosse uma coisa milagrosa e que a partir do batismo eu seria transformada de maneira mágica numa pessoa que eu nunca tinha sido. Então eu sabia que isso era uma construção e que eu precisava ser construída e mudar a minha vida. Então eu comecei a entender, a tentar entender um pouco mais sobre essa vida cristã, sobre um relacionamento mais íntimo com Deus. E a Ju me ajudou muito nessa caminhada, muito mesmo, assim. A Ju é uma amiga muito querida que eu tenho, que tem uma parcela muito grande de responsabilidade sobre a minha intimidade hoje com Cristo. E então as coisas foram acontecendo, as coisas foram, né, o caminho foi... Eu brinco que o meu carro é a minha sala de oração. Eu sempre falo que o meu carro é o meu quarto de guerra, né? Eu trabalho como representante de medicamento e eu dirijo muito. Então eu oro muito durante os meus trajetos, né? Eu sempre tive uma rotina de oração. Nessa época, grávida do Pedro, eu já orava muito no carro, né? Estávamos em pandemia, eu dirigi menos nessa época, porque nós estávamos em trabalho em home office, mas o meu carro, desde um pouco antes da gestação do Pedro, sempre foi assim um lugar onde eu me debruçava no Senhor mesmo, né? Eu conversava muito com Cristo. E o Pedro nasceu, maternidade é um momento que mexe muito com a gente, né? Eu fiquei muito mexida, muito tocada.
E desde que eu tive esse encontro com Deus, eu quis ir mais profundo com Cristo. Eu comecei a ver muito mais vídeos no YouTube, eu comecei a me dedicar muito mais com Cristo. E eu comecei a entender que Deus tinha alguns propósitos em relação à minha vida. E as coisas aconteceram, foram fluindo. Eu engravidei da Manu, 10 meses depois que o Pedro nasceu, eu engravidei da Manu. E grávida da Manu eu vivi uma experiência sobrenatural muito ruim. Talvez muitas pessoas não acreditem, mas eu tive uma visitação demoníaca dentro da minha casa. E ali eu tomei uma decisão. Eu estava grávida da minha filha e eu sofri uma visitação de um demônio enquanto eu estava dormindo no meu quarto, com meu filho ao lado. E ali eu tomei uma decisão de que a minha vida espiritual ia mudar e que eu não ia admitir que um demônio entrasse dentro da minha casa e mexesse com a minha família. E desde então, tudo mudou. Eu conheci amigas da Ju, que me ajudaram a me aprofundar mais na minha vida com Cristo. E a partir desse momento, dessa decisão que eu tomei, tudo mudou. Então eu passei a ter uma rotina muito mais intensa de oração. Eu comecei a ler a minha Bíblia e eu comecei as minhas orações mudaram. Então eu comecei a falar: Cristo, eu quero te conhecer melhor. Deus, eu preciso te conhecer melhor. Jesus, me leva para águas mais profundas. Eu sei que tem mais para mim e eu quero viver tudo aquilo que você tem para mim. E então as minhas rotinas de oração, de jejum e de tempo com Deus, elas mudaram muito. E a minha postura diante de todas as coisas que eu vivi até hoje mudaram muito. Há 4 anos eu não bebo. Essa foi uma decisão que eu tomei baseada em, não teve uma base religiosa, mas então eu já não bebia, eu já tinha mudado algumas coisas, mas eu pensei: Cristo, o que não te agrada, né? O que eu posso fazer para te agradar? Porque eu entendi que o relacionamento que eu estava construindo com Deus precisava que eu abrisse mão de algumas coisas na minha vida. E desde que eu comecei a sentir a presença do Espírito Santo mais intensa, não importava mais para mim o que eu precisava abrir mão, mas eu queria mais com Cristo. Eu descobri que eu estava convertida no dia em que eu comecei a pensar que eu poderia passar uma eternidade sem Cristo. E ali eu lembro que eu senti uma dor muito profunda. Eu falei: Deus, eu não consigo passar um minuto sem você na minha vida, eu não posso passar uma eternidade sem você. Então o que eu preciso fazer para viver uma eternidade contigo? E então eu comecei a entender mais o que Cristo queria para minha vida, o que agradava a Ele e o que não o agradava. Porque se eu tenho um marido, se eu tenho um amigo, se eu tenho uma pessoa que eu gosto muito e eu quero agradá-lo, eu vou fazer coisas que ele goste e vou deixar de fazer coisas que ele não goste. Com Cristo é a mesma coisa. Quando a gente efetivamente se converte, você não deixa de fazer coisas porque a religião te diz para não fazer. Você deixa de fazer coisas porque você entende que isso não agrada a Cristo. Então, eu comecei a deixar de ter vontade de fazer algumas coisas que eu fazia antes e que não condiziam mais com aquilo que eu queria para minha vida. E essa foi uma coisa que aconteceu comigo assim de uma maneira muito natural. Não foi nada forçado, né? Inicialmente eu tive essa decisão sem nem ter uma igreja, eu não era membro de nenhuma igreja, não fazia parte de nenhuma igreja. Eu decidi por mim mesmo que eu ia entrar num relacionamento mais íntimo com Cristo e desde então as coisas mudaram. Então não foi por causa de nenhuma doutrina, de nenhuma denominação, não. Foi porque eu queria conhecer Cristo e eu entendi que se eu abrisse mão de algumas coisas, eu iria para lugares mais profundos com Cristo. E então eu entendi que o batismo ele fazia parte desse processo. E em janeiro desse ano eu fui batizada. E como é bom você entender que você está seguindo aquilo que o amado da minha alma ele tanto almeja para mim, né? Eu entendi hoje que nós fomos criados para conhecermos Cristo melhor. Então, a importância desse projeto é
que hoje eu quero que os meus amigos, as pessoas que eu amo e as pessoas que não têm esse entendimento e esse conhecimento, que elas possam conhecer Cristo, né? Que elas possam ter um relacionamento mais íntimo. Eu quero falar para você que está me assistindo, que não conhece Cristo e que quer conhecer, que só depende de você, porque Ele está de braços abertos para te receber. Ele quer ter um relacionamento mais íntimo conosco. Ele quer ter um relacionamento mais íntimo com você. Então decida isso e peça para que Deus Ele se mostre para você, para que Ele se revele a você, e isso vai acontecer. Abrir mão das coisas que não agradam Cristo é um processo. Eu vivi um processo, ainda vivo. Eu ainda, às vezes, faço algumas coisas que eu não imaginava que não agradam Cristo e que sou corrigida por Ele. E quando eu entendo que o que eu estou fazendo não agrada a Cristo, eu imediatamente não quero fazer mais, porque eu quero estar em linha com aquilo que Ele tem para minha vida, porque eu sei que Cristo sabe o que é melhor para mim. Quando eu abri mão do controle da minha vida e eu deixei a minha vida nas mãos dele, tudo mudou para muito melhor, né? Hoje eu entendi que eu sou uma filha amada do Pai. Eu sou uma filha que importa muito para Cristo, assim como você. Você é um filho amado do Pai, uma filha amada do Pai. E ter um relacionamento mais íntimo com Cristo só depende de você. Se esse é o desejo do seu coração, se abra para isso e peça para Ele, porque Ele vai te permitir isso, como aconteceu comigo. Se permita passar por esse processo e esteja com vontade de passar por esse processo. Não é um processo fácil, é um processo que te faz abrir mão de coisas que você fez a vida inteira, que você gostava de fazer. Mas é um processo maravilhoso, que é prazeroso. Hoje eu não abro mão do que eu vivo com Cristo por nada nesse mundo. Se Deus me pedir para parar de comer carne, eu vou parar. Enfim, aquilo que Deus pedir para fazer, eu vou fazer, porque vale a pena. Hoje eu tenho um nível de intimidade com Deus muito maior do que eu tinha há 3 meses atrás, 1 ano atrás, 2 semanas atrás. E esse processo ele foi conquistado, né, através de jejum, através de oração, através de votos que eu fiz com Deus mesmo, né? Eu conversei muito com Deus e eu falava para Deus, né, o que eu posso fazer para te conhecer melhor? E então Deus me falou que Ele queria apenas a minha obediência. Desde então eu vi processos muito lindos, assim, né? Às vezes Deus me revela coisas que estão no coração dele que é muito gratificante. Um exemplo desse é esse projeto. Esse projeto ele não nasceu do meu coração. Eu abri algumas caixinhas de perguntas, e eu perguntei para as pessoas o que elas achavam que esse projeto era. Apenas as pessoas que conheciam, que sabiam da existência desse projeto acertaram. Algumas acertaram parcialmente, mas virar youtuber e influencer, né, de alguma forma, nunca foi o que eu quis para mim. Pelo contrário, eu lutei muito contra esse projeto. Eu conversei muito com Deus, eu falei, Deus, eu não tenho capacidade técnica para isso, eu não conheço nada de Instagram, de YouTube. Eu posto fotos sem filtro porque eu não sei fazer diferente, né? Eu tenho preguiça de fazer diferente. Deus, existem tantos influencers hoje que são gospel, né? Que estão já no meio gospel. Tem tanto crente influencer, Deus, por que você não usa essas pessoas? E então Deus me falou que não, que Ele queria me usar para isso. E eu, como uma filha obediente, após falar algumas vezes que não e falar para Deus que eu não seria a melhor pessoa para isso, eu decidi aceitar e ser uma filha obediente. Não é fácil para mim estar aqui falando isso para vocês, porque eu estou totalmente fora da minha zona de conforto, mas eu sei que Cristo tem algo para esse projeto. Eu sei que Deus tem algo em relação a esse projeto, que Deus quer grandes coisas com isso. Então, e eu quero também, né? Hoje esse projeto ele está também no meu coração, porque eu quero que você conheça Cristo. Eu quero que você viva o que eu vivo. Eu quero que você tenha intimidade com Cristo. Eu quero que você se sinta amado por Cristo, como eu me sinto. Eu quero que você tenha sede e fome por Cristo, que você tenha desejo de eternidade, que você tenha salvação.
que não é sobre apenas céu e inferno, não é sobre morrer e ir para o inferno, é sobre viver uma vida sem Cristo. Hoje eu sei que céu e inferno não são hoje para mim tão importantes quanto o que eu vivo hoje, né? A eternidade, ela começa aqui. A eternidade começa no momento em que você conhece Cristo de uma maneira sobrenatural, em que você tem intimidade com Ele. Nós podemos iniciar a nossa vida de eternidade agora aqui. Basta a gente querer, porque Deus está acessível a nós. Então eu quero te convidar a participar desse processo comigo. Eu quero te convidar a falar com pessoas que você sabe que querem viver esse processo também. Se você tem amigos que já falaram talvez para você que querem uma vida mais íntima com Cristo, encaminhe esse vídeo, mostra esse projeto para essa pessoa. Se esse projeto, se ao longo, né, e ao fim desse projeto, uma alma tivesse convertido e alguém chegar para mim e falar: Silvana, eu hoje tenho um relacionamento mais íntimo com Cristo através desse projeto, e eu vou ter certeza de que foi para isso que esse projeto nasceu. Talvez eu não saiba disso, mas eu tenho certeza de que Deus criou esse projeto para que ele alcance almas que ainda não foram alcançadas por ele. Então, eu te convido a ter uma vida de intimidade com Cristo, a fazer uma oração sincera para Deus e a falar com Ele que você quer mais dele, para que Ele se apresente para você. Eu convido você a conhecer o amado da minha alma, o meu maior tesouro. Eu convido você a conhecer o meu Deus, o Deus que é um Deus amoroso, é um Pai amoroso que tem muito amor para te dar, que pode mudar a sua vida, não apenas financeira, mas a sua vida espiritual. Um Deus que pode curar todas as tuas feridas, desde as mais superficiais até as feridas mais profundas da tua alma. Um Deus que te aceita do jeito que você é, mas que te faz mudar ao longo do caminho por amor a Ele. Um Deus que transforma a vida das pessoas. Um Deus que não se explica, se vive, se conhece. Então eu quero te convidar a participar desse projeto comigo. Eu quero te convidar a todas as semanas assistir o convidado que vem para a entrevista e para que a sua vida seja edificada de alguma maneira, né? Por favor, mandem os comentários de vocês sobre o que vocês estão achando, sobre as opiniões de vocês sobre o projeto. Eu quero ouvir vocês. Eu te convido a fazer um propósito de oração todos os dias, ao final do dia. Agradece a Deus pelo dia que você tem. E se for da sua vontade, se você tiver vontade, conversa com Deus e pede para que Ele se apresente para você, para que Ele fale com você, para que você ouça a voz dEle. E eu tenho certeza que Ele vai se apresentar para você. Quero finalizar esse vídeo com uma oração. Quero te convidar para orar comigo. Senhor, nós te amamos, Jesus. Nós te convidamos para estar, Senhor, acompanhando cada uma das pessoas que ouvirem esse vídeo, que assistirem a esse vídeo. Senhor, esse projeto, antes de nascer no meu coração, ele nasceu no seu. Pai, entra na casa das pessoas que estão assistindo esse projeto, entra na vida das pessoas que estão assistindo esse projeto, se apresenta para elas. Senhor, só o Senhor sabe as coisas que essas pessoas estão passando, as dificuldades, os anseios que a alma dessa pessoa tem. Senhor, eu sei que eu não posso alcançar a todos, mas o Senhor pode, esse processo e esse projeto tem esse anseio de alcançar almas, Pai. Então toca no coração de cada uma das pessoas que estão me assistindo nesse momento, que estão ouvindo a minha voz. Senhor, cala todas as vozes contrárias, Senhor, que as pessoas que estão me ouvindo agora possam fixar os seus ouvidos, o seu coração apenas na sua voz. Senhor, nós te amamos e nós te convidamos para fazer parte da nossa vida, nós te convidamos para fazer parte dos nossos negócios, nós te convidamos para fazer parte da nossa família. Nós te amamos, Jesus, nós te agradecemos pelo primeiro vídeo que está acontecendo agora. Nós te pedimos força para que o Senhor nos ajude a prosseguir com esse projeto, Pai.
Que o Senhor entre na casa e na vida de cada uma das pessoas que me assistem e que o Senhor possa se fazer presente. Senhor, se apresenta como você fez para mim, como você fez comigo na minha vida. Se apresenta a cada uma dessas pessoas que disserem sim para você, Senhor. Se apresenta a cada uma dessas pessoas, Pai, que quiserem te conhecer melhor, a cada uma dessas pessoas que quiserem ter um relacionamento mais íntimo contigo, Pai. Se apresenta a elas como o Senhor fez comigo, mostra a elas o caminho como o Senhor tem feito comigo, Pai. Nós te agradecemos por todas as bênçãos, maravilhas e por todos os percalços e dificuldades que o Senhor fez conosco e nos permitiu viver ao longo do caminho, porque foram eles que nos sustentaram até aqui. Jesus, nós te amamos, nós te pedimos que o Senhor nos proteja, nos abençoe, que o Senhor esteja conosco em todos os dias e todos os momentos da nossa vida, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. E é isso, gente. Eu te vejo no próximo episódio desse podcast. E eu peço para você, curte, compartilhe esse vídeo. E eu te espero para mais um vídeo do meu maior tesouro. Um grande beijo e até o próximo.